Bom dia, hoje é 17 de abril, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de economia e de negócios do Brasil e do mundo. Bom dia, queridas e queridos ouvintes. Já é quarta-feira, acredita, menina? Chegou quarta-feira e com ela temos Jerome Powell, o famoso Jerome Powell, dizendo que deve levar mais tempo para o Federal Reserve iniciar o corte de juros nos Estados Unidos. Vamos falar um pouquinho sobre política monetária. Também vamos falar sobre a Light, a operadora de energia elétrica do Rio de Janeiro e de outros estados também, que fez acordo com credores e prevê a injeção de 1,5 bilhão de reais de capital de acionistas. E a gente ainda vai falar sobre o Nubank, o cartãozinho roxo, que planeja investir 100 milhões de dólares em expansão no México em 2024. É o Brasil baronil crescendo para os nossos países irmãos da América Latina. Se você gosta de ficar por dentro de todas as notícias, é só seguir a Bloomberg Linha em todas as redes sociais. Você também pode conferir todos os nossos produtinhos. Temos videocast, temos newsletter, temos quizzes, temos TikToks, temos tudo que você imagina. Piscou, a Bloomberg Linha entregou. Você também pode entrar no nosso canal do WhatsApp para receber as notícias em tempo real. E, no mais, vamos às notícias. O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, disse que os dados recentes de inflação indicam que provavelmente vai levar mais tempo para o Banco Central americano obter a confiança necessária para reduzir as taxas de juros. E vou fazer um parênteses aqui que essa fala do Powell é muito importante, não só ela, como tudo que o Federal Reserve tem comunicado nos últimos meses, porque isso muda bastante aí a perspectiva dos analistas e dos investidores em relação a todo o mercado financeiro global, porque até então, até pouco tempo, a perspectiva de uma queda... Oh, meu Deus, quem tá me ligando no meio da minha explicação? Perdão, voltamos, coloquei no silencioso, era telemarketing. A perspectiva de corte de juros nos Estados Unidos até pouco tempo estava fazendo com que investidores começassem a olhar com mais carinho, apreço e atenção para o mercado de renda variável, por exemplo, que são as ações que podem ter aí um retorno interessante em relação a uma taxa de juros mais baixa lá nos Estados Unidos. Por que isso acontece? Porque os títulos de dívida americana são considerados ativos seguros e ativos que pagam muito bem se os juros lá nos Estados Unidos estão altos. Imagine você colocar o seu dinheirinho num lugar que vai te providenciar aí uma determinada taxa ao ano, que é uma taxa boa, consideravelmente alta e que é muito seguro, versus você colocar o seu dinheirinho em um outro mercado que pode te entregar aí uma taxa tão alta quanto essa, mas que é mais volátil. Você vai colocar onde é seguro, não é mesmo? E é por isso que muitos investidores estavam mirando a renda fixa dos Estados Unidos. E aí, com a perspectiva de queda desses pagamentos, eles passaram a olhar para outros mercados considerados mais de risco, por exemplo. Acontece que agora, com essa mudança, isso muda aí a alocação de ativos ao redor do mundo. E é por isso, inclusive, que o dólar tem ficado mais caro. A gente já falou sobre isso aqui no podcast, mas é porque as pessoas, em vez de tirarem o dinheiro dos Estados Unidos, estão mantendo o dinheiro lá. Isso é uma explicação bem abrangente, aí claro que existem mais detalhes em relação a isso, mas é mais ou menos o que tem acontecido nos mercados mundiais. Vamos seguir para o que o Powell anda falando. O Powell disse que a falta de progresso adicional na inflação após o rápido recuo observado no final do ano passado é uma das razões para eles segurarem esse corte de juros. E agora, além de uma ligação do telemarketing, a gente tem o carro da pamonha passando na rua. Não tá fácil explicar política monetária hoje. O Powell... Eu vou brigar com o carro da pamonha. Quem fala mais alto? O Powell disse que se as pressões de preço persistirem, o Fed pode manter as taxas estáveis pelo tempo que for necessário. As observações dele representam uma mudança na sua mensagem após o terceiro mês consecutivo em que uma medida-chave de inflação superou as previsões dos analistas. Também mostra que os diretores do Fed veem pouca urgência em cortar as taxas e sugere que quaisquer reduções em 2024 podem ocorrer relativamente tarde no ano, se é que devem ocorrer. A economia dos Estados Unidos continua surpreendendo os diretores do Fed com a sua resiliência. Os empregadores adicionaram mais de 300 mil empregos em março, maior nível em quase um ano, e as vendas no varejo superaram as expectativas.
Essa força tem coincidido com um aumento nas pressões de preço em 2024, levantando preocupações sobre uma estagnação no progresso em direção ao objetivo de inflação do Banco Central americano. E olha só, após os comentários, o mercado de títulos americanos, que é esse que nós estávamos falando até agora, permaneceu sob pressão. O dólar subiu e as ações oscilaram. Os rendimentos dos títulos do Tesouro Americano subiram para as máximas de 2024, com os rendimentos dos títulos de 2 anos parando perto da marca de 5%. A Light deve receber um novo capital e vai converter dívidas em capital próprio sob um acordo preliminar de reestruturação que alcançou com os credores. A empresa de energia elétrica com sede no Rio de Janeiro, que enfrenta dificuldades, disse em um comunicado divulgado na segunda-feira que o acordo preliminar inclui uma injeção de capital de até 1,5 bilhão de reais, a emissão de novos títulos e a conversão de até 2,2 bilhões de dívida existente em capital próprio. O novo capital, que é dinheirinho, deverá vir dos principais acionistas Nelson Tanuri, Ronaldo César Coelho e Carlos Alberto Sicupira, que juntos detêm 65% da empresa, segundo informações da Bloomberg News, citando pessoas familiarizadas com o assunto. A Light, que tem cerca de 11 bilhões de reais em dívida total, entrou com pedido de recuperação judicial no ano passado, após alertar que os reguladores governamentais não estavam autorizando a cobrar dos clientes um valor o suficiente para pagar as suas obrigações. A empresa culpou o roubo de energia e as altas taxas de inadimplência por sua receita em deterioração. Mais de um quarto da energia enviada para a rede estava sendo perdida para roubo, custando à empresa cerca de 200 milhões de dólares por ano. Nos termos do acordo, pelo menos 35% dos créditos ajustados vão ser convertidos em capital próprio, um total de até 2,2 bilhões de reais. A conversão deve acontecer dentro de 90 dias, após a Light renovar a sua concessão com o governo. E Nubank vai falar espanhol, que vai investir 100 milhões de dólares em sua subsidiária no México este ano, o que eleva o investimento total no país para 1,4 bilhão de dólares. O Banco Digital pretende usar os recursos para expandir a sua carteira de empréstimos no México e lançar novos produtos, segundo o comunicado. O Nubank trabalha para oferecer aos clientes a possibilidade de congelar sua conta poupança de alto rendimento durante um determinado período, produto que vai começar a testar nos próximos meses, segundo o chefe do banco no país, Iván Canales. A empresa também busca conhecer melhor seus clientes por meio do desenvolvimento de linhas de crédito garantidas. O México emergiu como um mercado-chave para startups de serviços financeiros, dado que menos de 50% da população tem conta bancária. Caramba, vou repetir, menos de 50% da população tem conta bancária. O Nubank, sediado em São Paulo, já disse anteriormente que o México é a sua prioridade em 2024. E chegamos ao final do podcast, mais um dia com sucesso. Vou confessar para vocês, ouvintes assíduos, né? Quem fica até o final aqui é um ouvinte assíduo, quem não desistiu ali na minha pronúncia de espanhol, quem não desistiu até no meu telefone tocando, é um grande fã desse podcast. E aviso a todos vocês que eu adoro vocês, mas eu tô antipática essa semana. Eu tô antipática e aí eu não tô lendo comentários. Me perdoem, meu carisma vai voltar depois do meu período fora. Eu prometo que eu vou voltar muito carismática. E nesse período que eu estarei fora, Isabela Fleischmann estará aqui para tomar conta de vocês. Mas amanhã vocês ainda estarão escutando o som da minha voz. A partir de sexta-feira vem aí Isabela Fleischmann apresentando este podcast. No mais, desejo a todos uma excelente quarta-feira. Acompanhem as notícias e até amanhã.